Então, bom dia, irmãos e irmãs, mais uma vez. Nós estamos aqui na EBD, na Igreja Batista em Itaipava, até agora há pouco, e agora vamos partir para o momento da pregação. E eu queria ler com vocês um texto que está no livro de Jó, um texto muito conhecido, Jó capítulo 42. Então, se você está com a sua Bíblia, acompanhe a leitura, Jó 42, eu faço a leitura a partir do primeiro versículo, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. A história de Jó é uma história muito conhecida nossa. Mas a gente tem alguns problemas em relação ao livro de Jó. Normalmente, nós conhecemos muito bem os primeiros 2 capítulos do livro de Jó e depois pulamos para esse finalzinho aqui do capítulo 42. Então nós temos em mente a experiência de alguém, Jó, que sofre bastante, que tem um sofrimento enorme, mas que passa por esse sofrimento de forma incólume, ou seja, inatingível, como se de alguma maneira o sofrimento em Jó não fizesse nenhum tipo de efeito. E ao final do livro, ele que manteve a sua fé e a sua presença tranquila diante de todos os eventos até o final, no final ele diz a Deus: agora os meus olhos te veem. E a gente acaba tendo uma impressão de um personagem idealizado. E um personagem que, por ser idealizado, não pode ser humano. Porque esse Jó que a gente cria na nossa mente a partir de leituras que pulam capítulos no livro de Jó, esse Jó que não questiona o sofrimento, esse Jó que não se incomoda com a dor, esse Jó que não sente a dor, que não inclusive blasfema contra Deus por causa da dor, esse Jó não é humano, esse Jó é um personagem de literatura, é um personagem idealizado. Mas o Jó do texto bíblico não é esse personagem idealizado. O Jó do texto bíblico é alguém que sofre. E o seu sofrimento é muito patente, é muito claro, é muito demonstrado ao longo das páginas do livro. Por isso tudo, eu queria trabalhar hoje, pensar com vocês a relação de Deus com o sofrimento humano. Como é que Deus age em relação a essas questões. Ao longo da sua história, talvez a gente pode encontrar 3 maneiras da teologia responder à questão do sofrimento. Né? Como é que Deus lida com o sofrimento? Essas 3 maneiras são expressas a partir de frases em latim, que apresentam formas de se posicionar em relação ao sofrimento e em relação a Deus. Então, eu vou apresentar essas 3 formas, falar brevemente sobre elas, e aí a gente volta para o livro de Jó. A primeira dessas formas é chamada contra Deo, ou seja, contra Deus. Nessa leitura se coloca na responsabilidade de Deus todo o sofrimento humano. E por causa disso, Deus é responsabilizado e, portanto, ou ele é mau, né, porque ele faz essas coisas ou permite que essas coisas aconteçam, ou ele não existe. Portanto, é um argumento muito utilizado na perspectiva ateísta. Deus não pode existir. Porque aqui nós estamos vinculados a um dilema filosófico chamado dilema de Epicuro. Ou Deus é bom e não é todo-poderoso, ou é todo-poderoso e não é bom. Por quê? Não encaixa a ideia de um Deus bom e todo-poderoso que permite a existência do mal. Esse dilema tem várias possibilidades de resposta, mas eu queria aqui destacar essa questão. Quem usa esse argumento está indignado contra o sofrimento humano. Está indignado. E percebe que Deus deveria também estar indignado. Mas observa uma aparente
passividade divina, como se Deus não se importasse. Então, Deus é responsável pelo mal, ou Deus não se importa com o mal. Esta é a maneira de dizer contra Del, ou seja, contra Deus. Uma outra forma de lidar com o sofrimento humano vai na direção oposta, que é chamada pro-Del, ou seja, a favor de Deus. Nessa leitura, se busca desculpar, entre aspas, a Deus por causa do sofrimento humano. Então se justifica, muitas vezes, o sofrimento humano por culpa do próprio ser humano e que Deus não tem nada a ver com isso. A gente pode encontrar esse discurso nos próprios amigos de Jó. Vamos lembrar aqui da narrativa. Jó é um homem justo, temente a Deus, que faz tudo o que é certo, faz sacrifícios para Deus por si e por seus filhos, e ele recebe em sequência uma série de notícias que o afetam diretamente. Né? Morreu, perdeu tudo que tinha, morreram seus servos, morreram seus filhos, só ficou a esposa que olha para Jó no seu sofrimento e diz: olha, desiste, amaldiçoa a Deus e morre, porque eu nem aguento te ver nesse sofrimento como você está. Essa é a história de Jó. E aí, no livro, a gente percebe a presença de 3 amigos de Jó. Esses amigos de Jó que chegam, eles apresentam um discurso. O discurso é: Jó, se você está passando por isso, se você está sofrendo o que você está sofrendo, a razão é simples. Você fez algo de errado. Você rejeitou a Deus em algum lugar do caminho. Você pecou, e aí as consequências do pecado vieram contra você. Se você se arrepender do seu pecado, se você pedir perdão a Deus pelo pecado, então Deus voltará a ser benéfico em relação à sua vida e vai voltar a te abençoar. Essa é a leitura que os amigos de Jó apresentam, ou seja, é uma leitura pró-Del. Tenta justificar o sofrimento e desculpar a Deus. Se você está sofrendo, a culpa é sua. Essa fala toda, que parece ser muito piedosa, parece ser muito defensora de Deus, digamos assim, ela tem problemas seríssimos, porque ela apresenta uma leitura que esmaga a vida de quem sofre. Porque se além do sofrimento, a pessoa também prova agora da culpa, de uma possível culpa, real ou fictícia, pelo que ela está passando, o sofrimento é em dobro. Ou seja, no lugar de trazer alívio à pessoa, um discurso como esse traz muito mais peso e muito mais angústia. Diante de alguém que sofre, dizer que o que a pessoa está sofrendo é resultado da sua própria ação pecaminosa é muito desumano e muito perverso. Porque nós estamos colocando sobre a pessoa que já está sofrendo um fardo muito mais pesado. Isso não é o caminho de Jesus de Nazaré. Então nós temos aqui 2 posições opostas, contra Del e pró-Del. E eu deixo dizer que entre essas duas, eu ainda prefiro a contra Del, aquela que blasfema contra Deus e que diz que Deus não existe. Por quê? Porque essa leitura, pelo menos, leva a sério a realidade do sofrimento humano. Porque dói. E aí tenta encaixar Deus nesse processo e não consegue. Entende? Mas o texto bíblico, até a própria teologia cristã, nos apresenta uma outra forma de lidar com o sofrimento, que é, eu imagino, ser a melhor forma de lidar com o sofrimento. No lugar de ser contra Del e no lugar de ser pró-Del, ou seja, no lugar de acusar a Deus do sofrimento e no lugar de desculpar a Deus pelo sofrimento, responsabilizando e causando muito mais mal na vida do ser humano, o caminho que nos é proposto é o caminho do in Del, em Deus. O sofrimento humano, o nosso sofrimento, a nossa dor é vivenciada em Deus. E é aqui que eu volto para o livro de Jó. Vamos contextualizar o livro.
O livro de Jó é escrito no momento em que há uma teologia moral de causa e efeito. Como é que essa teologia se manifestava? Da seguinte perspectiva: se você faz o bem, você vai colher o bem. Mas se você fizer o mal, você vai colher o mal. Então você tem, por exemplo, nos Provérbios, essa teologia sendo expressa. O homem bom colherá das benesses de Deus, mas o homem mau será castigado sem fim. Ou seja, se você quer o bem na sua vida, faça o bem. Se você quer o mal, faça o mal. Aquela lei, famosa lei da semeadura, que muitas vezes é mal interpretada e mal aplicada na vida dos outros, né? Pois bem, essa teologia moral de causa e efeito, ela começou a ter um problema. Por quê? Porque as pessoas, olhando ao redor, percebiam o seguinte: tinha gente muito boa e muito séria e muito honesta, vivendo da melhor maneira possível, da forma mais digna possível, e essas pessoas sofriam injustamente. E por outro lado, você tem, né, as pessoas percebiam isso. Você tem gente que vivia de forma perversa, de forma corrupta, não se portando com os outros, praticando mal, e essas pessoas supostamente estavam bem de vida. É a denúncia que Asaf faz no seu Salmo 73, quando ele diz assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque eu invejava a arrogância dos maus. Os perversos, diz lá o salmista Asaf, no Salmo 73, os perversos não têm nenhum castigo. Ao contrário, eles são acumulados de bênçãos. Eles têm prosperidade, eles têm riqueza, eles têm luxo, eles têm tranquilidade. Enquanto eu fiquei aqui inutilmente conservando puro meu coração e conservando puras minhas mãos. Fiz isso à toa. Por quê? Porque aparentemente Deus nem se importa com isso. O próprio ímpio, diz lá o Asaf, o próprio pecador diz que Deus não existe e Deus aparentemente não intervém, não faz nenhum tipo de menção sobre essas questões todas. É uma crise, entende? Porque se percebe que a teologia moral de causa e efeito não serve mais para explicar a vida. E vamos olhar ao redor, não é assim que acontece, gente, hoje ainda? A gente vê pessoas honestas, sérias, trabalhadoras, dignas, que estão sofrendo muito na vida, por várias razões. E a gente vê pessoas que não são honestas, são desonestas, são corruptas, que estão de bem, aparentemente, com a vida, estão vivendo bem, com riqueza, com luxo, com bem-estar. Onde é que está Deus nessa história? Então, essa teologia, ela não atendia mais as questões. Lá no Salmo de Asaf, Asaf chega a uma resposta. Ele diz assim: essa situação durou até que eu entrei na casa de Deus e percebi qual era o fim dos perversos. É uma possibilidade de resposta, né? Olhar a partir de Deus. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Porque a questão do sofrimento humano é uma questão que nos afeta de perto. Por que as pessoas sofrem? Ah, porque elas praticaram o mal. Mas espera aí, crianças sofrem. Tem crianças que nascem com câncer. Como explicar isso? Eu aqui não tenho a menor intenção de explicar isso hoje. Só estou dizendo que essa situação que nos é dada é uma situação que é real. A gente vê ao redor. Lá no livro Irmãos Karamazov, o Dostoiévski coloca na boca de Ivan, que é um dos personagens, a seguinte expressão: os adultos comeram a maçã, que o diabo os leve a todos. Mas as crianças. É como ele diz o seguinte: bom, os adultos eles praticaram coisas ruins, então se eles estão sofrendo, que sofram. Mas as crianças, gente, não tem razão para sofrimento. Como é que eu vou explicar isso? O sofrimento, então, nos desestabiliza. O sofrimento tira o nosso chão. E o problema é que nós vivemos numa sociedade que medicaliza o sofrimento, que impede a dor, que rejeita a dor como parte da vida. Nós vivemos numa sociedade que não quer conversar sobre sofrimento.
Mas nós vivemos numa sociedade em que há sofrimento. O Brasil hoje conta mais de 180 mil mortos pela Covid. Famílias enlutadas que se questionam por quê. A essas famílias e a tantas pessoas que sofrem, e a nós mesmos que sofremos em maior ou menor grau, para mim, e aí que eu estou dando uma sugestão de caminho, tá? A sugestão é seguir essa trilha do Indel, ou seja, viver o sofrimento em Deus. Lá no livro de Jó, nós temos um Jó que age, no início do livro, segundo a teologia moral de causa e efeito. Ele age fazendo bem, fazendo rituais, fazendo sacrifícios, porque ele lida com Deus como se fosse uma balança. Então eu preciso fazer coisas boas para compensar as coisas ruins que talvez os meus filhos tenham feito. E aí o que acontece com ele é que ele vai sofrendo uma série de tragédias, uma após a outra. Ora, essa série de tragédias que vai acontecendo, que vai acumulando na vida de Jó, é um demonstrativo que a vida não funciona com essa balança. E aí nós temos lá os amigos de Jó que chegam, como eu falei antes, para dizer exatamente o que? Olha, Jó, se você está sofrendo isso, é porque você fez um pecado. Arrependa-se do seu pecado e Deus vai voltar a te abençoar. E Jó olha para si mesmo e diz: olha, não, eu sei que eu sou pecador, mas eu não consigo entender e aceitar que o que eu fiz de pecado traga para mim tanta desgraça. A conta não está fechando. Eu preciso então chamar a Deus para o debate. Mas, diz lá Jó, se Deus aparecer, quem subsistirá diante dele? Entende que você está passando aqui por uma crise existencial tremenda. E Jó, nessa crise, se a gente lê não apenas o capítulo 1 e 2 e o capítulo 42, mas se a gente lê todo o livro, a gente vai perceber que Jó passa por todas as fases do sofrimento. Da negação, da rejeição, da blasfêmia. Jó chega a dizer a Deus: Deus mata crianças e se alegra com isso. Palavra de Jó. E alguém que está sofrendo muito. E aí a gente chega lá no finalzinho do livro. Tem uma parte que nós não lemos, capítulo 42, depois que você leia, mas Jó, Deus diz assim, para os amigos de Jó: eu estou contra vocês, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. E aí a nossa cabeça entra em curto, porque os amigos de Jó ficaram o tempo inteiro defendendo Deus. Ficaram o tempo inteiro dizendo que Deus estava causando aquilo na vida de Jó por causa do pecado, e era só se consertar que Deus ia voltar a abençoar. Tentaram justificar Deus por causa do sofrimento. E Deus disse o seguinte: olha, vocês não falaram de mim o que era reto, mas o meu servo Jó, esse falou de mim o que era reto. E a gente vai ver o que Jó falou ao longo do livro. Mas o que essa frase demonstra? Ela demonstra que, em primeiro lugar, algumas questões. Em primeiro lugar, que Deus nos conhece. Deus nos conhece. Nós não precisamos representar para Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se está doendo, chore diante de Deus. Reclame com Deus. Esbraveje. Ore. Mas faça isso em Deus. Como Jó fez ao longo do livro. Tudo que ele faz, as questões que ele coloca, são colocadas diante de Deus. Então, não queira apresentar para Deus uma fé que talvez você ainda não tenha. E fique tranquilo em relação a isso, porque a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque não importa o tamanho da nossa fé, importa em quem a nossa fé é depositada. E se ela é depositada em Cristo, eu posso afirmar com certeza que eu vou passar por essa experiência da dor e do sofrimento e vou chegar do outro lado mais maduro, mais madura, porque Jesus está comigo. É a experiência dos discípulos no barco com Jesus, lembra?
A tempestade acontecendo, os discípulos desesperados que vão morrer, e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordam Jesus: Senhor, não se importa que a gente morra. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: olha, por que vocês estão assim, homens de pequena fé? E aí aquieta o mar e tudo volta à bonança. Perceba o seguinte: o que Jesus quer demonstrar é que não importa se o mar está tranquilo, se está em tempestade, se ele está junto, não vai afundar. É a afirmação que vem dessa experiência de fé. Então, nesse sentido, diante da dor humana, diante do sofrimento que a gente passa, diante da nossa crise de fé, vamos agir como Jó e vamos fazer as nossas questões, as nossas reclamações, inclusive, diante de Deus, porque Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. Segunda coisa que a gente pode aprender dessa experiência de Jó é que Deus nos responde no meio da crise, não é fora dela. Lá no capítulo 38, diz que Deus respondeu do meio de um redemoinho, que é uma maneira simbólica de dizer o seguinte: olha, é no meio da crise, Jó, que você está enfrentando, é desse meio aí que eu estou falando. Então, nesse sentido, nós cantamos às vezes, né, que Deus vai nos fazer voar acima da tempestade. Não, não vai. Não vai. As tempestades fazem parte da vida. Se você está vivo, então você está provando dessas tempestades. O que Deus garante a nós é que Ele passará conosco nessa tempestade. Ele estará com a gente. E do meio dessa tempestade, Ele vai responder a nós. E vai dizer a nós. E vai nos mostrar mais sobre quem Ele é. E isso nos conduz à nossa terceira e última afirmação sobre esse livro. Toda essa experiência de dor e sofrimento ajuda a Jó e também nos ajuda a perceber quem Deus é. Como Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência do sofrimento que Jó passou gerou uma nova imagem de Deus, capaz de ajudar Jó a suportar essas experiências de sofrimento. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Deus faz conosco isso. Deus passa conosco pela tempestade, pelas crises, pelas dores. Elas não devem ser rejeitadas, elas fazem parte da vida. Mas Ele está conosco. Nessa experiência tão terrível que a gente está vivendo, de pandemia mundial, e mais especificamente aqui no Brasil, eu digo a vocês, Deus segue conosco. Ele não está distante de nós, ele segue conosco. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias implica também esses dias de pandemia. Todos os dias. E isso não nos livra da experiência da dor, do sofrimento. Mas isso nos ajuda a enxergar de uma forma melhor o Deus que caminha com a gente. E ao fazermos isso, a gente pode dizer de Deus coisas certas. E ter de Deus a força para recomeçar mais uma vez. Ok? Então, que Deus nos ajude nessa experiência de dor e sofrimento, que Deus fale a nós, né, e que a gente possa estar atento a essa voz de Deus, a ouvir Deus falar, a ouvir Deus falar. A quem sabe, pela primeira vez depois de muito tempo, aquietar o coração para ouvir Deus falar. Porque Deus fala. E Deus quer falar a nós hoje. Em nome de Jesus. Que Deus console o seu coração nesse momento. Que Deus console a sua vida. Que Deus, que é o Deus de toda consolação, esteja com você nesse período. Esteja fazendo com que você perceba que Ele está do seu lado. Ele não te abandona, não te deixa em momento algum.
você perceba que Ele é companheiro na jornada, que você perceba que Ele está do seu lado, em nome de Jesus. Que você possa se sentir acolhido e abraçado por Deus, hoje e daqui para frente, em nome de Jesus.